Então, vamos lá, pessoal, vamos iniciar, né, o nosso semestre, o sexto período, tá, de vocês, onde a matéria de nutrição materno-infantil, né, o curso de nutrição, a matéria de materno-infantil, ela inclui, né, na grade. Eu vou mostrar para vocês aqui a ementa, vou compartilhar. E eu vou mostrar um pouco o que a gente vai abordar esse semestre, tá? Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Ó, essa disciplina, ela tem um conteúdo, a ementa dela fala sobre a introdução, né, no grupo materno-infantil, a fisiologia da gestação, nutrição na gestação, gestação na adolescência, patologias e fatores de risco na gestação, aspectos nutricionais da gestação de gemelar e de gestante de alto risco, quando a gestante é caracterizada, né, quando ela tem diabetes, quando ela tem hipertensão, quando ela já tem essa hipertensão arterial, né, pode ocasionar pré-eclâmpsia. Então, são vários fatores de risco, tá, que inclui nessa classificação, o primeiro parto, a mãe teve algum tipo de dificuldade, então essa gestante ela já é caracterizada como alto risco. As carências, né, das vitaminas e minerais durante a gestação, então cada trimestre, né, vocês vão entender que possui essa necessidade desde a formação, né, do feto, tubo neural, as necessidades, né, do ferro, da suplementação, porque, né, que é importante ter essa suplementação no início, né, para a formação do tubo neural da criança e durante a gestação também se faz necessário dessas vitaminas, tá, e desses minerais. Então, a fisiologia da lactação, também vocês entenderem como que funciona a relação dos hormônios, a relação da ejeção do leite, como que a criança como que ela vai ser amamentada, a nutrição, né, na lactação, o aleitamento materno. Então, a gente vai entender como que funciona esse processo, desde a fisiologia até o desenvolvimento da criança. Aleitamento materno é um dos itens, né, mais estudado atualmente e não existe nenhum outro alimento que se compara, tá? O aleitamento materno. Noções de crescimento, desenvolvimento e características em sua fisiologia, né, na infância, então a gente vai abordar desde a gestação, né, esse crescimento do feto, vamos abordar essa necessidade que a mãe tem em relação ao ganho de peso, né, a nutrição do recém-nascido e lactente, então saber qual o peso que essa criança tem que ter, o mínimo, o recém-nascido de baixo peso e prematuridade, né? O que acontece? Então, geralmente, as crianças que são recém-nascidas, baixo peso, são e prematuras também, elas vão para o CTI, né? Baixo peso em torno de abaixo de 2 quilos, a criança vai, por mais que às vezes a criança ela vai às vezes só para ganhar peso, né? Às vezes a criança ela está com desenvolvimento
respiratório, cardiológico ok, a criança está sendo, né, está em processo de desenvolvimento, às vezes nem tem necessidade de nenhum tipo de aparelho, mas ela precisa estar ali para o ganho de peso, né? Às vezes nasceu antes do tempo, né? Não nasceu a termo, que vocês vão entender que a partir da 38ª semana, a gestação dura em torno, né, de 40 semanas. A alimentação complementar, o nome mesmo já diz, entra todos os fatores. O aleitamento artificial é complementar, então é entender quais os momentos que é necessário esse aleitamento artificial, quais esses momentos que ajuda ou não, né? Porque muitas vezes acontece de ter um incentivo, por exemplo, acontece muito, né, o incentivo dos pediatras para complementar, que o leite da mãe não está sendo suficiente, aí complementa com leite artificial. Na verdade, não é dessa forma. Se a mãe, existe um mito, né, que esse leite não está sendo suficiente. Nós nutricionistas, né, junto com a mãe, vamos alcançar objetivos e maneiras para fazer com que essa mãe aumente essa produção para fazer com que ele tenha o ganho de peso e consuma, tá? Essa quantidade adequada. Então não existe leite fraco. A gente vai estudar a composição do leite, vamos estudar a composição de uma mãe, né, que tem um bebê a termo, é diferente, tá, de uma mãe que tem um bebê prematuro, apesar da mãe desnutrida, né, ter uma deficiência de algumas vitaminas e minerais, mas ainda é o leite, né, indicado, sim. E só em casos mesmo de desnutrição bem severa da mãe, né, que, dependendo do caso, não é indicado, devido a mãe estar debilitada, né? Não é indicado a amamentação por algumas mamadas e entra o leite artificial. Então, entender essa alimentação também complementar, por que essa necessidade de inserir, né, qual o momento, porque os guidelines, alguns guidelines, por exemplo, né, o europeu, né, insere a alimentação no 4º mês, agora o restante, o brasileiro, americano, todos indicam 6 meses, e a Organização Mundial de Saúde, né, indica também o 6º mês. E o europeu indica já tem um protocolo diferente, no 4º mês a introdução deles também é diferente, por conta do risco de alergia alimentar, então eles introduzem os alimentos, têm as repetições no protocolo deles, justamente porque lá existe um grande índice de mães que tem que deixar o seu filho, né, para trabalhar, e aí como se fosse lá para eles, né, como se fosse esse protocolo já de no 4º mês se inserir. Então lá, independente da mãe ela tá ou não trabalhando, eles já fazem esse protocolo no 4º mês de inserir a alimentação complementar. E outra parte também que o nutricionista pode atuar em relação ao papel do nutricionista, né, no lactário, tá? E banco de leite humano, gente, que é muito pouco dito, muito pouco. As pessoas não, às vezes não conhecem esse trabalho. Então, para montar um lactário, o que é um lactário? É uma simulação de um local que é produzido a fórmula artificial, só que ela tem que ser produzida de uma forma, né, com todas as exigências sanitárias para fazer com que essa criança ela receba essa fórmula infantil adequada. Então,
tem todo um protocolo de cuidado da água, né, a qualidade, o preparo, a higiene dos colaboradores que vão fazer, área suja, área limpa, tá? Tem todos os protocolos, então vocês vão estudar isso para entender. E o banco de leite humano, gente. O banco de leite humano a gente tem, né, em Campos, é uma das referências aqui da região. O banco de leite humano, ele está situado, né, no Hospital Plantadores de Cana. Ele recebe, né, doação das mães, onde tem todo um processo, todo um protocolo, e eles acabam também auxiliando as mães nesse período de amamentação, principalmente lá no hospital, e algumas outras mães que são encaminhadas para lá. Então eles vão receber, eles vão treinar primeiro como que a mãe vai retirar o leite, como que ela vai armazenar. Então tem os cuidados básicos de higiene, né? A mãe não pode falar quando estiver tirando o leite, a mãe não pode ter contato com, por exemplo, tá mexendo no cabelo, o cabelo tem que estar preso com touca, porque se cair um cabelo no leite fica contaminado. Então, além de toda essa preocupação em ensinar as mães na hora da retirada, quando esse leite chega no banco de leite, eles têm todo um processo de ensinar também, né, esterilizar o recipiente, que é de vidro, né, a tampa de plástico não metálica, por conta de contaminação também. E quando chega, eles colocam no autoclave, vai chegar a uma certa temperatura, né, para ter a eliminação dos micro-organismos patogênicos, né? São crianças que vão receber esse leite. Esse leite ele fica por análise por algum tempo e é disponibilizado. Para onde que é disponibilizado esses leites? Geralmente esses leites são disponibilizados para UTI neonatal para as crianças que são baixo peso, né? Então nada mais do que principalmente as crianças de baixo peso, com prematuridade, onde as mães ainda não estão com leite, não está tendo a injeção, né? Porque nasceu antes do tempo, por algum tipo de dificuldade, por mães, por exemplo, que não podem amamentar, HIV positivo, dentre outras patologias, ou, por exemplo, mãe que tem algum tipo de medicação que ela consome, por exemplo, medicação regular, que ela não pode ficar sem, mas também não pode amamentar. Então, tem uma série a gente vai estudar também sobre isso, de fatores, né, que vão influenciar nessa disponibilidade desse leite, tá? E a nutrição do pré-escolar e do escolar, então até esses 2 anos, tá? Até essa criança chegar à adolescência, entender qual é a necessidade, entender a fase que a criança está, entender os alimentos, né, que são importantes, toda a composição nutricional que se faz necessário para essa criança desenvolver de acordo com a idade, quais as alternativas que se busca para melhorar, tá? Em caso de dificuldade, em casos, né, de obesidade, a gente entender como que o Brasil, né, como está se inserindo em relação à alimentação dessas crianças, que a gente sabe que hoje a gente teve, né, como a gente está estudando no período passado, a gente teve uma inserção, né, de alimentos industrializados, onde influenciaram, né, na saúde dos jovens de hoje que não consomem, né, vegetais, nem frutos, nem verduras, nem legumes, estão tendo filhos e também
né, não estão consumindo. Então, são fatores que estão influenciando, né, de uma forma tão negativa para as crianças, onde o nosso trabalho é alertar tanto para prevenção quanto para tratar essas crianças, tá? Eu ia falar sobre outros aspectos aqui, mas aí eu vou falando na aula e eu vou lembrando também. Então aqui eu vou começar hoje com a introdução, né? Entender um pouco como que vocês vão, antes de chegar na fisiologia da gestação, a gente entender um pouco, né? Relembrar coisas da fisiologia, tanto da parte reprodutiva, tanto da parte masculina quanto feminina, para a gente entender alguns termos de infertilidade, o que está acontecendo, entender essa fisiologia da mulher e do homem, para a gente dar seguimento na fisiologia da gestação, entender como que funcionam os hormônios, porque às vezes hoje, né, a gente escuta às vezes tanto falar que de alguns casos de dificuldade em relação a, por exemplo, mulher engravidar. Então a gente vê hoje com mais frequência, mas entender os termos de infertilidade, entender termos, a fisiologia, quando que não é, como que pode ser tratada, porque hoje a gente tem a tecnologia, né? A gente tem exames para auxiliar, né, nesse processo. Então, eu vou falar, né, sobre essa parte introdutória. Então, tem a fisiologia da gestação, depois a nutrição na gestação na adolescência, que é diferente, né? Às vezes há muito questionamento, mas não é a mesma coisa? Não é, né? Porque nesse momento a mulher, na adolescência, ela é uma gravidez de risco, porque dependendo da fase que a mulher, que a adolescente, ela tá gerando essa criança, muitas vezes ela ainda não teria essa capacidade, forma fisiológica para gerir, então pode desencadear uma série de complicações, tá, durante a gestação e no parto. Essas patologias e fatores de risco de gestação, aspectos nutricionais, gestação de gemelar e também gestante de risco, gente, porque gemelar também são aspectos tão importantes, tanto para a gente fazer essa parte de vocês entenderem como que vocês vão chegar a uma quantidade de calorias para alimentar essas duas crianças, fazer a dieta específica e acompanhar para saber se essas crianças estão, tá, no peso. Então hoje, por exemplo, a gente tem pouquíssimo falado, tá? Depois da 24ª semana, existe uma tabela que a gente pode acompanhar o peso do feto. Então ali, né, na 24ª semana, a gente já consegue identificar se tá ou não e a gente começar a modificar a dieta. Por quê? No último trimestre, são 3 trimestres. Vocês vão entender sobre isso. Então, no último trimestre, o bebê só vai ganhar o peso e vai ter a maturação da parte respiratória e cardiovascular nessa parte final, né? Desde o primeiro trimestre, o bebê já está formado e no último ele só vai ganhar peso, tá? Então, entender um pouco isso. E aí, as carências, vitaminas e minerais, a fisiologia da lactação. E aí em diante, eu vou continuar desmembrando também esses tópicos, tá? Dando continuidade nesse segmento. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão entendendo? Estão entendendo, gente? Vocês estão me ouvindo?
Entenderam da ementa? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Deu para entender um pouco, dar um norte em relação à matéria? Deu sim, Carla. Deu? Então tá, vamos lá, que nós vamos agora iniciar de uma forma bem tranquila. Calma aí. Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo aí a matéria para vocês? O slide? O meu tá. Tá? Pra mim não tá aparecendo, não. Aí. Aqui também não. Vê se tá, acho que agora tá. Foi. Foi? Então a gente vai começar hoje de uma forma bem pausada, bem devagar, entendendo esse sistema, relembrando e agrupando alguns conceitos, tá? Então, a gente começa desde a infância, né? As crianças possuem essa curiosidade, né? De saber qual a diferença, né? Do menino e da menina, tá? Então, isso já gera esse questionamento desde dessa fase. E aí, a gente sabe que quando esse sistema reprodutor, a gente vai entender hoje, possui um momento dessa maturação, do desenvolvimento e como que funciona, né? Como que esse sistema começa a ser ativado, tá? Então, o sistema reprodutor masculino, ele é formado por testículos ou gônadas, tá? Que vocês podem ver, né, em principalmente livros de fisiologia, alguns livros também de materno-infantil, relatando gônadas, são as mesmas coisas, tá? Testículos e gônadas. A via espermáticas, tá? Que é formada pelo epidídimo, canal deferente, tem a fisiologia aqui. Eu vou falar bem devagar e eu vou mostrando as fotos, tá? Depois para vocês. O canal é deferente, assim que se fala mesmo, deferente. Eu vou mostrar para vocês. Uretra, pênis, o escroto, as glândulas anexas, que são próstata e vesículas seminais, e o feminino, que são constituídos por 2 ovários, 2 tubas uterinas ou trompas de falópio também, que existem livros que só falam trompas de falópio, útero, a vagina e a vulva, tá? Então a gente vai começar aqui um pouco falando sobre a parte masculina. Então a gente tem aqui os testículos, né? Que é um par, que são constituídos pelas células de Sertoli, que produz os gametas masculinos, tá? Os espermatozoides são produzidos lá pela glândula, né? Dentro do testículo, na célula de Sertoli. E as células intersticiais ou Leydig, tá? Produz esses hormônios sexuais masculinos, né? Que são a testosterona, que a gente vai aprender esse hormônio mais para frente, tá? E aqui a gente tem, ó, o epidídimo. O epidídimo é localizado exatamente aqui, ó. A gente tem o testículo, o epidídimo, ó, é anexo aqui. E ele, como se a gente abrisse por dentro, né, tirasse uma foto, seria, ó, dessa forma, o local que vai amadurecer e armazenar esses espermatozoides, tá? Então, eles vão passar pelo epidídimo.
E nessa vesícula seminal que ela vai se encontrar aqui, ó. Então, produzido aqui o testículo, armazenado, vai trazer essa maturidade aqui no epidídimo. Ele vai passar aqui no canal deferente, aqui, e vai pela vesícula seminal. Na vesícula seminal, que ele vai ter contato com essa produção do líquido seminal, tá? Que contém essas substâncias nutritivas, principalmente frutose. A gente vai aprender mais à frente em relação à alimentação, principalmente do homem e da mulher, tá? Por quê? Essa frutose, ela tem que nutrir, né? Precisa ter essa vesícula, precisa conter essa substância para fazer o quê? Nutrir esse espermatozoide fora, né, do organismo masculino. Então, quando a gente vai ver lá, ocorre a ejaculação, e aí tem o contato, né, desse espermatozoide lá no canal, onde vai passar pela tuba até chegar a encontrar com o óvulo da mulher, ele precisa ter, né, chegar até lá. Então, se falta nutrientes, né, na alimentação desse homem, então é um dos mecanismos que a gente vai entender dessa dificuldade, tá, em relação à qualidade também desse sêmen e essa dificuldade muitas vezes da mulher, né, do casal engravidar. E aí é, né, liberado nesse ducto ejaculatório, né, juntamente com esse líquido prostático, né, e esse espermatozoide. Muitos casos, por exemplo, quando ocorre o homem estéril, esse canal deferente aqui muitas vezes é um canal que ele está cortado, né, porque tem a produção, tem esse armazenamento e esse amadurecimento, porém esse canal aqui, ó, do homem não existe. Então aí é caso mesmo de infertilidade. E aí faz com que não chegue nessa vesícula seminal e, consequentemente, não vai dar seguimento, né? Não vai cair aqui, ó, na próstata, tá? Então, a gente vai ver também, mas é uma das formas que logo se detecta, tá, que o homem é estéril. E a próstata, né? A próstata, olha, localizada aqui, então ela tem esse canal, né? Ela entra ela é um segmento, ó, tudo linkado, tá? Então, ó, tem aqui ó, o testículo, parará, epidídimo, canal deferente, vesícula, e aí já é linkada a próstata, tá? Essa próstata, ela produz essa secreção prostática alcalina, que reduz essa acidez da urina, que vai favorecer a sobrevivência desses espermatozoides lá, né, no ambiente, lá dentro da mulher, ele vai ficar ainda por um dia, a gente vai aprender um dia, 2 dias. Então, para fazer com que ele resista, né, ele fazer com que ele tenha sobrevivência, a palavra correta, e reduz essa acidez também da urina, então precisa também fazer com que ocorra, tá, essa produção dessa secreção aqui também na próstata. E obviamente, né, dando continuidade aqui, né, tem o pênis, que é o principal órgão do aparelho sexual masculino, tem 2 tipos de tecidos cilíndricos, né, e envolve e protege a uretra. A bolsa, né, escrotal, o escroto, né, que envolve, ó, o testículo, tá? São coisas diferentes. Então, a bolsa escrotal, ela envolve, ó, o testículo, né? Ela armazena e protege os testículos, né? Que são as gônadas masculinas.
que são localizados, né, da parte externa do corpo, né, do homem, onde essa bolsa ela tem um papel em relação ao controle dessa temperatura. Como ela está fora, né, do corpo do homem, quando a temperatura está alta, essa bolsa se distende, tá? Diminuindo a temperatura interna. E quando a temperatura está baixa, essa bolsa que se contrai, ela fica mais comprimida, né? Ela fica mais junto ao corpo para ter o que? Aumentar a temperatura interna, tá? Então, essa bolsa ela tem essa principal função, tá? Nesse controle dessa temperatura, né? Que faz parte, né? Do corpo do homem. E entender um pouco, cara, essa bobeira em relação. Isso daqui é muito importante, é um detalhe de como que a gente. A estrutura do espermatozoide, tá? Ele é formado, sim, tem um pronúcleo, tá? Ele é um masculino, é a cabeça, né? É o pronúcleo masculino, ó, vocês estão vendo aqui, tá? Possui esse capuz chamado, né, de vesícula, né, do complexo de Golgi, contendo essas enzimas digestivas. Por quê? Porque vai permitir perfurar a camada lá do ovócito, né, do óvulo. Então, para fazer com que tenha essa fecundação, então precisa ter essas enzimas, como tem aqui, tá? Essa enzima digestiva e possuindo, tá? Esse acrossoma aqui também que vai auxiliar nesse processo, tá? Para fazer com que perfure, tá? O óvulo. A peça intermediária que possui essa parte, né? Onde os centríolos eles estão dispostos no polo, né, que está posto ao acrossoma, onde eles constituem esse flagelo e eles auxiliam principalmente o quê? Fazendo com que as mitocôndrias forneçam o que? Energia, tá? E tem o quê? Esses batimentos, fazendo com que... Por quê, Carla? Ai, como que funciona a energia? Para fazer com que tenha movimento para chegar até lá o óvulo, tá? E a cauda, que é a continuação, né, formada por esse flagelo, cujos esses batimentos vão impulsionar o espermatozoide. Carlos, isso daqui, essa conformação, ela é importante porque se tiver a cauda deficiente, né, a gente verifica o que? A qualidade do espermatozoide. Vou falar para vocês, né, mas vou falar que existem exames para avaliar, que muitas vezes o casal não está conseguindo engravidar porque essa conformação aqui, tá, não está acontecendo. Então, alguns não estão com... diz, né, nesse exame que o espermatozoide ele não está tendo espermatozoide suficiente com qualidade, tá? Então, essa motilidade é a característica, né, importante, que tem que ter essa motilidade. A forma, né, a forma de girino, né, tem que ter essa cabeça, esse acrossoma aqui para fazer com que tenha perfure, tem que ter produzir, tem que ter a quantidade de energia e esse flagelo, essa cauda vai auxiliar, tá, nesse movimento. Então, para cada mililitro de sêmen deve haver em torno de 20 milhões de espermatozoides, tá? E dessa quantidade é avaliada, tá, para o casal
que quer engravidar, é avaliado como que está esse espermatozoide. E como que é avaliado, tá? É esse exame que se chama espermograma, onde começa a analisar esse líquido, né, ejaculatório do homem, devido a esses critérios. Então, vai avaliar a condição física do sêmen, né, o volume, viscosidade, liquefação, a coloração, pH, essa concentração de espermatozoide, essa motilidade total e progressiva, essa vitalidade desses espermatozoides, sua estrutura, essas quantidades de leucócitos no externo, em relação às células de defesa do nosso corpo e composto como ácido nítrico e frutose. Lá, falando de novo aí, ó, a composição do ácido e, né, tendo essa necessidade de ter frutose. Alguma dúvida, gente? Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. E aí a gente vai dar continuidade falando do aparelho reprodutor feminino, tá? Então a gente vai, que é bem mais, assim, em algum, o aspecto do homem, né? Que ele é bem, tem alguns detalhes, da mulher é mais fácil, né? Porém um pouco complexo. Mas ela possui, ela entra em contato, né? Possui a vagina, que ela se comunica com o meio externo. Então, tem um tamanho mais ou menos aproximadamente de 10 centímetros. Ela dilata durante, né, o parto, o ato sexual. E ela possui essa glândula de Bertolin, tá? Que vai secretar, faz com que ocorra muco, né, lubrificante, para fazer com que tenha essa lubrificação durante o ato sexual. E a gente vai aprender também que nos momentos de ovulação da mulher tem também essa presença desse muco para auxiliar na fertilidade, tá? E os ovários, né, que a gente, às vezes, as mulheres, né, o pessoal sente dúvida desse entendimento, onde, né, tem esse canal vaginal, tem o colo do útero, então a mulher ela tem que fazer esse exame, tá? Para ver o colo do útero. As mulheres acima de 40 anos, tá? Tem que fazer o Papa Nicolau, por conta, né, de câncer que é elevado, né, no Brasil. E aí o espermatozoide ele vem, né, passa aqui, tá, pelo endométrio, ele vem, passa pela trompas, né, de falópio. E aqui ocorre a liberação, tá, do óvulo. E eles se encontram e ocorre a anidação aqui no endométrio. Vou mostrar aqui para vocês. Então, essa produção, né, as gônadas femininas produz o óvulo, o ovócito, de acordo com a produção dos hormônios, de estrogênio e progesterona. Isso a gente vai ver um pouco à frente, mas é um dos fatores que, às vezes, a mulher ela tem, às vezes, uma dificuldade também de engravidar devido aos hormônios estarem, não estarem na quantidade adequada, tá? Quantidade adequada, né, para a mulher engravidar. E aqui,
como que funciona, né, todo esse processo? Então, entendendo um pouco essa anatomia dentro, tá? A mulher ela ovula, né? Ela ovula no 14º dia, né, da sua menstruação. Vou mostrar ali para vocês, onde tem essa liberação do óvulo, tá? Então, nas glândulas femininas existe esse folículo, ó, de grave, e desenvolve liberando o ovócito 2, né, que é o óvulo, e depois que tem, ó, essa liberação desse óvulo, como se ficasse, ó, liberou, começa a ficar esse corpo lúteo amarelo, né, que vai surgir a partir desse folículo que é rompido, né, após a ovulação, e aí vai fazendo todo esse processo. Esse processo, ele vai influenciar, por que que ele influencia, né, essa maturidade, né, de ovulação da mulher. Ela tem um tempo, né, a mulher, ela tem essa quantidade a partir dos 30 anos já começa a diminuir, a partir dos 35 anos já começa a diminuir mais ainda. Então, todo esse processo de ovulação, com o tempo, tá? Esse processo liberação de óvulos vai diminuindo, tá? Porque precisa liberar o óvulo, né, para ter a fecundação do espermatozoide, né? E aí tem a multiplicação das células, né, para ter um embrião, que a gente vai ver também. E voltando um pouco, essa tuba uterina acontece muito dessa trompa de falópio, né, que ela vai se comunicar com o ovário, né, ela se comunica com o ovário e com o útero, né, ela é o canal, tá? Muitas vezes as mulheres elas têm a trompa, você vê que a passagem, né, é uma passagem, vamos dizer, reduzida. Muitas mulheres elas têm essa espessura aqui muito fina, então em alguns casos a mulher possui muita dificuldade, né, nessa tuba. A trompa de falópio tem alguma dificuldade na fisiologia, na conformação, e aí tem até alguns má formação, né? Qual a má formação? Das vezes a criança, tem a liberação do óvulo, né? Na hora que, para chegar a isso que eu vou falar, essa trompa, ela tem essa trompa, ela possui células ciliadas. O que significa isso? Aqui dentro, ela possui como se fossem vilosidades, né? A gente tem essas vilosidades no nosso intestino, e aqui como se fosse, né, essas células, como se fossem, de uma certa forma, esses pelos, né? Que vão auxiliar nesse movimento, tá? São os batimentos dos cílios, né? São cílios bem, né, pequenos, que eles vão auxiliar nesses movimentos peristálticos das tubas, que vão fazer com que ocorra, né, essa fecundação, auxiliando, tá? Tanto fazer com que o espermatozoide entre, né, onde ocorre a fecundação. Então, a tuba uterina, ela é importante para ter essa manutenção desse caminho, fazer com que, ó, tenha liberação aqui, ó, liberou, depois, ó, o corpo lúteo, ó, fica amarelinho, então vai liberar o óvulo,
E aí vai entrar aqui, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Se não tiver, tendo espermatozoide, né? Se não tiver, tendo espermatozoide, vem e ocorre nidação aqui. Vou mostrar para vocês. Já no útero, né? O útero aqui, órgão, é um órgão oco, muscular oco, né? Podem visualizar que ele é oco. E ele, um miométrio, né? A gente fala muito, escuta falar muito, né? Do endométrio, mas a gente tem um miométrio, onde esse tecido muscular, e o endométrio é essa mucosa que vai revestir esse útero, tá? Então, o endométrio, onde ocorre a anidação, o que significa isso? Onde ocorre, né? Já teve um encontro do espermatozoide com o óvulo, já começou lá o processo de multiplicação e vem aqui, ó, pá, nida, tá? Começa a fixação do embrião aqui, tá? No endométrio. Ó, aqui, pessoal, ó. Começa, ó, libera, ó, tem todo um processo, ó, liberou, aí depois, ó, o corpo lúteo vai ficando amarelado, faz todo o processo, ó. Aí vem aqui de novo, ó, pequenininho, tá pronto, libera. Aqui, ó, os espermatozoides, ó, ocorre a fecundação aqui. Então, um espermatozoide vai entrar e quando um espermatozoide fecunda, a zona pelúcida, né, que é em volta, se fecha. Então, não vai ter mais outro espermatozoide para fecundar, tá? Onde, quando um fecunda, nenhum mais vai fecundar. O que acontece de dois fecundarem ao mesmo tempo, né? São gêmeos, placenta diferente, ocorrem casos de dois fecundarem ao mesmo tempo, tá? E aí, essa ocorre, né, a fecundação e começa, tá vendo, ó, até a multiplicação, ó, 2 células, 4, aí começa a multiplicar e começa, ó, a nidar. Esse é o momento, ó, da nidação. E ocorre, né, o local onde ocorre a trompa de Falópio comunica as glândulas femininas, ovários, ao útero, local onde ocorre a fecundação, o terço distal da tuba uterina. Tá? Então, ocorre a anidação aqui. E aqui começa a crescer, né? Multiplicar essas células aí. Já começou a multiplicar, a gente vai estudar, vamos falar um pouquinho dando continuidade. Agora vamos só voltar um pouco para entender, vemos um pouco a fisiologia, e agora a gente volta um pouco para entender como que acontece, né, em que período. Então vamos voltar para a parte masculina agora. Então a puberdade, né, os testículos começam a ter ter essa atividade de puberdade entre 10, 14 anos, tá? Pelos hormônios, tá? Onde esses hormônios gonadotróficos das glândulas da hipófise, tá? Pituitário começam a ter liberação. Então, vai ter liberação lá no hipotálamo, onde os fatores são liberadores de hormônios gonadotróficos, que é LH e FSH, onde o FSH estimula o espermatozoide e o LH estimula a produção de
testosterona pelas células intersticiais desses testículos, que vão a características sexuais que vão ser secundárias em relação, né, o desejo sexual. E aqui só para ilustrar, tá? Ó, as células de Leydig e de Sertoli, ó, onde liberado lá na hipófise, ó, lá no hipotálamo. E aí são separados o LH e o FSH, onde tem a produção da testosterona, que vai influenciar no desenvolvimento, né, sexual primário e secundário, e em relação às células de Sertoli, influencia na espermatogênese. Tem todos esses pontos, né, que vão estimular, e a inibição vai influenciar lá no hipotálamo, tá? Então, principalmente o homem, né, ele começa a ter essa liberação, esse mecanismo lá no hipotálamo, né, lá na cabeça, onde vai começar essa liberação, né, hormonal, e precisa ter esse equilíbrio, né, porque os hormônios, eles são importantes, a gente vai ver mais à frente. Por quê? Né? O que está acontecendo? Que às vezes a dosagem da testosterona vai influenciar em relação a esse desenvolvimento, né, sexual primário e secundário, o que está acontecendo com o homem em relação a essa liberação, tá? Ou está baixo demais, e aí vai ter essa inibição, tá? Então é um hormônio que vai ter o efeito na espermatogênese, vai estimular o crescimento dos testículos, vai ter o efeito de características, né, sexuais masculinas, como a gente consegue verificar a aceleração do pênis, da bolsa escrotal, da próstata, das vesículas seminais, dos ductos deferentes e de outros órgãos sexuais masculinos. E as características, né, que vão ter o desenvolvimento, né, do nascimento até a puberdade do homem. E os efeitos secundários, que seriam esses efeitos secundários? É o crescimento de pelos na face ao longo, né, vai ter ao longo, né, do abdômen, no tórax, púbis, crescimento de laringe, onde é caracterizado, né, a modificação da voz, a voz fica mais grave, aumento na deposição de proteína dos músculos, pele, osso e de outras partes do corpo, né, onde vai acontecer o ganho da massa magra, onde é muito importante, né, o adolescente ele consumir a quantidade certa, tá, de proteína, a necessidade de ter, né, na dieta o consumo de proteína e de carboidrato. Estimula a secção anormal das glândulas sebáceas da pele, então onde ocorre muito, né, a produção de acne, né, principalmente no rosto, tá? Então, essa secreção ela sai, né, realmente do controle e acontece isso. Aqui fala um pouco de espermiogênese, né, detalhando principalmente no espermograma ele detalha, tá vendo? Como que tá a conformação do espermatozoide, o que tá faltando ou não,
se tem a cauda ou não, e, né, isso daqui é uma evolução, né, do espermatozoide, que é espermogênese, onde o sistema reprodutor feminino, aí agora a gente vai passar, né, onde vai acontecer na hipófise também, a pituitária anterior, né, não secreta praticamente nenhum hormônio gonadotrópico. Até, né, aos 10 anos, mais de 10 a 14 anos já acontece. E ressalva que nas meninas cada vez mais cedo isso está acontecendo. A puberdade vai começar quando tem a secreção, né, de hormônios gonadotrópicos. No início, que vai secretar principalmente o hormônio folículo estimulante, FSH, na vida sexual da menina, né, que está em crescimento. Mais tarde vai secretar o hormônio, tá errado ali, hormônio luteinizante, que é LH, que vai auxiliar no controle do ciclo menstrual. Então, quando a mulher ela já começa a ter essa conformação, essa modificação, né, ela já começa, né, a ter essa estimulação de FSH, tá? Não significa que tem essa conformação que a mulher vai ter, ela está preparada, ela já vai estar, como que eu vou falar? Ela já vai poder, por exemplo, engravidar. Não é que ela esteja preparada, né? Não é que a fisiologia, né, da adolescente esteja preparada para engravidar. Mas se ela ter relação sexual, ela vai engravidar, né? Porque já vai ter folículo estimulante e já vai secretar hormônio também, luteinizante. Então a menina já pode engravidar. E esse hormônio folículo estimulante causa a proliferação das células foliculares ovarianas e estimula a secreção de estrogênio, levando as cavidades foliculares e vão desenvolver, né, ao crescimento. Então, os hormônios femininos, como a gente falou, esse hormônio luteinizante, ele vai aumentar ainda mais a secreção de células foliculares que vão estimular a ovulação. Então, por isso que a mulher ela precisa desse tempo para estar de uma forma fisiológica para gerar uma criança. Então, às vezes, no início, onde inicia esse processo, essa adolescente engravida, né? E aí ocorre, né, alguma deficiência de má formação desse bebê. E o estrogênio e a progesterona são responsáveis pelo desenvolvimento, né, sexual da mulher e pelo ciclo menstrual. Então, o composto de esteroides está formado principalmente por lipídio e colesterol. Então, a gente tem, né, a gente estudou lá, quando a gente aprendeu de lipídio, a mulher ela tem essa necessidade de ter essa quantidade certa, tá? De colesterol e de lipídio, né? Que sejam bons. Ah, Carla, mas que loucura é essa de ter essa quantidade de colesterol? Porque se não tiver essa conformação adequada, né? Por que as mulheres, por exemplo, quando essas mulheres que têm transtorno alimentar, um dos fatores é a mulher ter amenorreia, né? Que significa não menstruar, porque os níveis, né, não tem a quantidade de colesterol, né, de lipídio adequada. O colesterol, HDL, LDL, eles precisam, no total, eles precisam, né, todos têm a sua tem a sua necessidade. Então, a mulher ela precisa também ter essa... Por que que influencia tanto quando a alimentação da mulher em relação a gorduras boas, ela vê que a mulher, o processo de envelhecimento da mulher, né, reduz. A mulher, ela tem essa vitalidade, esse controle em relação aos hormônios. Então, a mulher, ela precisa
ter, tá? Quando tá alterado ou tá baixo demais o colesterol, e a mulher para de menstruar, tá? Porque começa esses hormônios estarem em desequilíbrio. E as funções do estrogênio. Então vamos lá. Ele induz a proliferação da musculatura lisa do útero, que após a puberdade chega a duplicar, tá? Ou mesmo a triplicar de tamanho, aonde ocorre mesmo, né, essa multiplicação, tá? Porque vai acomodar o útero, né, vai começar a acomodar, onde vai ter que ter um espaço ali para gerar, né, gerar a criança. Por isso que se a mulher ainda não está preparada de forma fisiológica, né, por isso que pode ter um aborto espontâneo e ter uma formação, provoca o aumento da vagina e o desenvolvimento dos lábios que circundam. Os quadris, eles vão se alargar. É uma das características que a menina, né, tá ficando mocinha. Aí tem essa deposição, né, o quadril começa a largar. Por que o quadril alarga? Porque a mulher vai se preparar para o parto, né? Então o quadril, ele vai ter essa conformação, tá? Ele começa a se alargar, provoca o desenvolvimento das mamas e a proliferação dos seus elementos glandulares, porque precisa amamentar, então precisa desenvolver a mama e ter essas glândulas, né? A gente vai estudar lá os ductos, alvéolos, tá? Lá da mama, a gente vai estudar um pouco a fisiologia, para vocês entenderem. Vai ter, né, o tecido adiposo e vai ter essas áreas, né, concentradas nos quadris e coxas. Então, são características de quando a mulher ela começa a ter um corpo, né? A fulana já tá com corpo, já tá mocinha, né? Todo mundo fala muito. Estimula o crescimento de todos os ossos ao longo, né, após a puberdade, promove uma rápida calcificação óssea. Então, por isso que todo mundo fala, depois que menstrua não cresce tanto, né, por conta disso. A mulher pode até crescer um pouco, mas como essa calcificação é rápida, óssea rápida, por isso que a mulher ela não cresce tanto assim, tá? Devido à liberação de estrogênio. Agora, em relação à função da progesterona, ela prepara o útero para a aceitação do embrião e a preparação das mamas para ter a secreção láctea, tá? Aumenta o grau da atividade secretória das glândulas mamárias, também das células que revestem a parede uterina, acentuando o espessamento do endométrio, tá? Inibe as concentrações do útero, que vai impedir a expulsão do embrião, que vai estar implantada, né, ou o feto em desenvolvimento. Então, para a gente verificar que esses dois hormônios eles são de suma importância para a mulher, né, conseguir gerar a criança. Muitas vezes tem abortos espontâneos, porque esses hormônios eles estão em desequilíbrio, né? A mãe como se não conseguisse segurar, tá? E a gente vai estudar mais lá na frente também por quê. E a gente vem pelo ciclo menstrual, tá? Cada mulher, ela possui uma quantidade de dias, tá? Em torno de 28 dias, isso vai ser específico de cada mulher. Então, ó, tem a fase, são as fases divididas, tá? Onde lá, né, no hipotálamo tem os hormônios, gonadotróficos, que são LH e FSH. O FSH, esse folículo primordial, né, que vai estar em crescimento, que vai estar de uma forma maturando para ser liberada, né, a ovulação no 14º dia.
E a menstruação, ó, ela começa a ser liberada, tanto que ela começa a ser liberada e depois começa a enraizar essa circulação, onde, né, começa, aqui é o endométrio, né, onde tem as mulheres que têm essa dificuldade em endometriose, né, essa modificação, essa inflamação, desse controle em relação à menstruação, todo esse ciclo está desregulado, tem hemorragias e tem, enfim, vários casos, assim, casos graves mesmo, onde evita, né, dependendo do caso, evita com que a mulher ocorra o processo, né, da escamação do endométrio, né, que é a menstruação. Então, a menstruação ela ocorre aproximadamente ocorre, né, até 5 dias, em média. Algumas mulheres ocorre até de 1 ao 5º dia a menstruação. Algumas mulheres pode acontecer um pouco antes, outra ficar um pouco depois, tá? Essa é a fase que é folicular, onde a fase, né, dessa escamação e ocorre, tá? Escama e tem essa produção do óvulo, tá? No 14º dia ocorre a liberação desse óvulo. Nesse momento aqui, gente, é o momento que a mulher engravida. Então, essa fase aqui, se a mulher ter relação sexual nesse momento da liberação do óvulo, é quando a mulher engravida, tá? Que ela está liberando o óvulo e vai encontrar com, né, tendo relação com o espermatozoide e vai ter, tem um processo de anidação e aí vai ter já tem um embrião, já vai ter o bebê, tá? Agora, nessa fase, tanto anterior como a fase posterior, que é essa fase lútea, onde o corpo, ó, fica esse corpo amarelo, né, em desenvolvimento, ele atrofia, né, para depois ser o folículo primordial, acontecer isso tudo de novo, né? Então, todo mês ocorre a menstruação, todo mês a ovulação, todo mês ocorre tanto a fase folicular quanto a fase lútea. E aí, para as mulheres, mulheres que têm ciclos de 28, tem ciclos de 30, 32 dias. Então, cada mulher possui essa particularidade, tá? E como que a mulher ela sabe que ela está nesse período, né? Geralmente nessa fase a mulher ela produz um muco, tá? Onde esse muco ele começa a ser liberado. Por quê? Esse músculo ele vai auxiliar aqui lá no canal vaginal. Essa área que produz esse muco, por quê? Quando tem essa liberação desse muco, é mais fácil do espermatozoide entrar, tá? E ocorrer, né? Encontra com o óvulo e ocorre a anidação. Então, uma das, né, um dos fatores, a temperatura da mulher fica diferente, né? Fica um pouco elevada. Tem essa produção de muco, onde o que seria esse muco? É como se fosse uma clara. Vocês podem avaliar 14º dia, em média, né? Porque cada uma deve ter um ciclo. É tipo uma clarazinha, como clara de ovo, uma espessura desse muco um pouco concentrada, e isso favorece o espermatozoide,
tá? E aqui, ó, aqui é de uma outra forma também, né, explicando a mesma coisa. Onde tem liberação do hormônio, depois vai envelhecendo esse óvulo e depois vai ter liberação. Ó, aqui a temperatura, ó, quando a mulher tá ovulando, ó, a temperatura da mulher quando fica quase chega a 37. É um dos indicadores, tá? Que a mulher tá ovulando. Ó, os hormônios, ó, são elevados, o luteinizante, LH tá elevado. Estradiol tá elevado. Ó, tudo linkado à fase no 14º dia. E aí, entendendo um pouco o conceito, tá? O conceito de fertilização. Então, a gente escuta muito falar sobre fertilização. A gente escuta um pouco, hoje em dia, tá, antes a gente via mais na televisão, artista fazendo, e hoje a gente escuta mais, né, esse termo que alguém fez algum processo. Então, para a gente entender primeiro o que é fertilização. A fertilidade, ela geralmente, né, mais elevada nos primeiros meses de relação sexual desprotegidas ou de exposição aos espermatozoides e declina, né, gradualmente depois, né, na população como um todo, tá? Fertilidade. Então, eu sou fértil, né? Vem da palavra fértil. E a fecundação, que é a união desse gameta masculino e feminino, né? O espermatozoide e o ovócito, que é o secundário, o óvulo, tá? Então, são termos diferentes. Ah, fulano fez fertilização, fulano fez, né? Mas a gente entender que a fertilidade é quando ocorre, tá exposto, né? Tá fértil, a mulher é fértil, ocorre a relação sexual desprotegida, né? E aí tem a exposição, né, do espermatozoide. Nas mulheres, em relação o ovário, né? Cada ovário ele pode possuir, né, vários folículos primordiais. Posso voltar aqui depois, ó, mostrar para vocês. Aqui, ó, folículo primordial. E contendo ovócitos imaturos, mas a partir da puberdade até o fim da vida reprodutiva, que é a menopausa, apenas de 400 a 500 ovócitos atingirão sua maturidade ovulatória. Então, por isso que a mulher tem tempo, né? A mulher tem tempo para essa vida reprodutiva. E os homens, né, eles têm as células, né, germinais nos testículos e eles começam, né, a produzir o espermatozoide a partir da puberdade. E a produção ela vai se manter, né, por toda a vida das células, né, estaminais, muito embora com a tendência da diminuição da concentração morfológica normal ou a motilidade desses espermatozoides a partir, né, da quinta, sexta década de vida, 50, 60 anos. Então, o homem com 60 anos, 70 anos engravida, né? Começa a diminuir essa motilidade de espermatozoide, mas engravida. Agora, a mulher já não consegue nessa idade, né? Ela tem, né, na altura do nascimento, ela tem cada ovário que pode possuir milhões de folículos primordial, porém, contendo esses ovócitos
imaturos, né? Então, a partir dessa puberdade que vai começar vai começar essa vida reprodutiva, né? Tendo finalizado a menopausa, e somente de 450 ovócitos vão atingir essa maturidade ovulatória, né? Vai ter essa liberação ovulatória, tá? A fertilização, né, como a gente, né, escuta alguns termos em relação a isso, ocorre, né, quando ocorre a ovulação, tá? O óvulo, né, junto com células granulosas. Acho que tem algum microfone aí ligado, gente. Acho que é o de Rafael. Não é o meu, não. Parei, agora mudou. Mudou. Vamos voltar lá. E aí, vamos lá. Então, as mulheres, quando ocorre essa ovulação, né? E essas células granulosas elas vão ser expulsas na cavidade peritoneal, né? E vão entrar em contato com as trompas de Falópio e chegar até a cavidade uterina, né? Então, nesse momento, os óvulos não conseguem entrar na trompa de Falópio, embora pareça que 98% tem sucesso dessa etapa, tá? Então ocorre esse processo de fertilização quando a mulher, ela por algum momento possui essa dificuldade, e aí tem esse processo de fertilização que auxilia, tá? Pode auxiliar de várias formas. Já colocando, pode ser in vitro, né? Onde pega o óvulo da mulher, pega o espermatozoide do homem, faz isso fora e depois coloca a anidação, coloca já verifica, já tem essa multiplicação fora, né, do corpo da mulher, multiplica 2, 3, e aí vai, quando tem essa maturidade, nida, coloca lá no útero da mulher esse processo, né, faz isso. E nos homens, após o homem ejacular o sêmen, né, na vagina, ter relação, alguns espermatozoides são transportados de 5 a 10 minutos através do útero e de trompas de Falópio, até, né, as ampolas das trompas de Falópio. Porém, alguns homens, eles têm essa dificuldade em relação à qualidade, tá? Então, o espermograma, às vezes, o homem possui uma quantidade grande, mas porém o espermatozoide não tem essa qualidade, como a gente viu. Não tem a cauda, né? Não tem a mitocôndria, o núcleo. Então, precisa fazer, né, o espermograma, escolher, né, escolher e aí fazer todo esse processo de fecundação. Então, a fecundação nada mais é do que a ejaculação, né, que ocorre, liberação masculina, que em torno, né, o homem libera de 350 milhões de espermatozoides, tá? Juntamente com o esperma, que a gente aprendeu lá na fisiologia. E o objetivo desse espermatozoide é atingir o gameto feminino, né? Vão se direcionar lá, encontrando, né, o óvulo, começa a ter essa multiplicação e vão nidar, né, lá no útero. Então, somente uma centena de espermatozoides, né, vão conseguir atingir o ovócito e apenas um, né, atravessa essa zona pelúcida, como eu falei para vocês, e atinge a membrana plasmática do ovócito. Então, deixa eu ver se tem alguma foto por aqui. Então, em cima. Então, somente um vai atingir,
E essa... Deixa eu ver aqui. Aquela fotinha. Aqui, ó. Apenas um vai... Ó, essa zona pelúcida é o que está em volta aqui. Então, somente um. Centenas vão entrar. E um vai entrar e no momento no momento que um entra, né, essa zona pelúcida fecha. Ou quando os dois, que é o caso bem mais raro, os dois entram ao mesmo tempo. As prostaglandinas, elas, em relação ao líquido seminal masculino, elas precisam estar em equilíbrio, onde a testosterona ela é dosada, então um dos fatores quando o casal está com dificuldade, né, tem que dosar tanto a testosterona masculina e estrogênio e progesterona feminino, então a ocitocina liberada pela hipófise anterior da mulher, né, ocorre durante o ato sexual, as prostaglandinas, né, produção desse líquido e a ocitocina também liberada durante esse momento da relação, auxiliam na concentração uterina das trompas, que vão facilitar nesse transporte. A fertilização ocorre na ampola, né? Ocorre nas trompas de falópio, e aí vão penetrar no óvulo, né? Tendo a presença do óvulo, espermatozoide, e aí começa a ter essa multiplicação. Então, uma vez que esse espermatozoide ele encontra, né? Ele começa no óvulo, ele começa a ser chamado de ócito secundário, depois ele vai se dividir e formar o óvulo maduro, a cauda do espermatozoide ele vai se degenerar, né? E aí o seu cromossomo ele vai começar a condensar o ovócito e aí já vai sofrer a meiose, né? Que ocorre essa divisão e essa multiplicação, onde depois todo zigoto ele vai sofrer meiose e apresentar no final 25 cromossomos maternos e 23 cromossomos maternos e 23 paternos. Ó. Aqui fala um pouco ó, depois que ocorre essa fertilização, né? É necessário de 3 a 5 dias para transportar o óvulo fecundado até a cavidade uterina. Então, até acontecer todo esse processo, até a cavidade uterina, então dura em torno de 4 a 5 dias. E depois eles começam, né, blastocistos, e aí vai aumentando, ele já vai aumentando. Ele já transforma em blastocisto, que já está implantado, né, de 5 a 7 dias. E aí no caminho ocorre, né, já ocorrem as divisões celulares, que a gente já aprendeu aqui. E ó, a implantação do blastocisto no útero, que vai resultar a ação das células trofoblásticas que se desenvolvem sobre a superfície do blastocisto. Então aqui ó, blastocistos. Aqui ó, blastocistos. Entrou na cavidade, ó, células trofoblásticas. E aí já ocorre, ó, já tem essa anidação e já começa a ter essa multiplicação. Esse período, né, trofoblástico da nutrição, tá? Ela ocorre
né, onde a progesterona ela é secretada por esse corpo lúteo ovariano, tá? Na última metade de cada ciclo sexual mensal, tem um efeito sobre o endométrio uterino e vai converter essas células no estroma em grandes células de quantidades extras, né, de glicogênio, proteínas, lipídios e alguns minerais. Porém, se há fecundação, a implantação do concepto lá no endométrio, a secreção vai continuar, ser contínuo de progesterona, faz com que essas células enchem mais, né, e armazenem mais nutrientes a essas células que são chamadas de células tecíduas, tá? Antes da gravidez, a gente fala muito atualmente, né, dessa importância do casal se preparar para engravidar, por conta de, a gente vai ver agora alguns fatores que vão influenciar, tá? Entender o termo, que a infertilidade é a incapacidade de conceber uma criança, né? Após um ano de atividade sexual regular e sem uso de contraceptivos. Então, a infertilidade é a incapacidade. Então, esse casal, ele, né, tentou mais de um ano, eles têm, não, né, não tem uso contraceptivo e possui, e aí ser analisado e verificar a sua fisiologia, né, do homem e da mulher. Isso é o termo de infertilidade. O que é diferente de esterilidade. A esterilidade é uma condição irreversível que impede a concepção e que leva a essa total incapacidade de gerar os filhos biológicos. Então, a esterilidade é o que eu falei para vocês. Por exemplo, aquele canal deferente. Uma coisa irreversível. Se esse canal aqui, ó, o canal deferente, por exemplo, se esse canal que sei lá, aconteceu alguma coisa, esse canal aqui de conformação não tem não se linka, não chega até a vesícula, é cortado, vamos dizer assim. Casos assim graves, né, que podem não ser reversíveis, né, são casos irreversíveis. Então, esses dois termos aqui são termos muito que as pessoas têm muita dificuldade, né? A infertilidade é quando o casal não tá infértil, né? A mulher e o homem já estão tentando há mais de um ano, não estão se protegendo, estão tendo relação e não estão conseguindo engravidar. E a esterilidade é uma condição irreversível, uma fisiologia, enfim, um caso que não tem como, né, reverter, um caso irreversível. E a subfertilidade é esse tema para casais que conseguem conceber naturalmente, mas que para tal necessita de um período mais longo do que o usual, né? Então a subfertilidade é um casal que eles muitas vezes a mulher, né, o casal já tenta um tempo e aí faz exames e tá tudo ok, né? E aí a mulher, o casal, né, tem uma dificuldade para engravidar. E um fator, né, que é muito importante, muito importante, tá? Por que fazer com que as mulheres se planejam para engravidar? Os usos de anticoncepcionais orais, eles provocam as deficiências de riboflavina, vitamina B12, vitamina C, piridoxina, vitamina E,
que aumenta o estresse oxidativo. Então, a pessoa que ingere anticoncepcional, ela já tem deficiência, tá? E ela tem que ter, ela por si só, ela já tem que ter essa suplementação, tá? Por si só. Então, ela precisa, principalmente para gerar uma criança, então ela precisa estabilizar esses nutrientes para gerar uma criança. E a infertilidade, ela está linkada, né? Infertilidade, que é esse termo, que por algum tempo, 1 ano, esse casal tenta e não consegue. E aí está linkado a alguns fatores, né? Está linkado a diabetes, o casal, um dos dois, ter esses hormônios estarem em desequilíbrio, estarem com a glicemia elevada. O sedentarismo, né? Influencia. Poluição e contaminantes, que aí são fatores, né, que vai influenciar na alimentação, né, em relação ao consumo, né, inadequado, enfim, ter uma alimentação que favoreça, tá, ter esses fatores contaminantes, mercúrio, né, dentre outros. Álcool e tabaco, tá? A nutrição em si do casal, né? Ter deficiência e a idade, né? Principalmente para a mulher. Então, tem muitos casos que tá o combo. Tem diabetes, é sedentário, né? Tem esses contaminantes na alimentação, ingere álcool, tá? Não tá com a nutrição, tá com deficiências nutricionais e a idade avançada. Então, aí por isso que às vezes a gente não para analisar o caso, né? Aquele paciente não tem conhecimento, tá? Então, para finalizar, as dietas, elas precisam estar, tanto as mulheres quanto os homens, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento antes, para ela não gerar gerar esse bebê, já ter esse déficit desses nutrientes, tá? E o consumo, né, dieta saudável, tem que ter, como, né, falei um pouco de colesterol, mas tem que ter esses ácidos graxos, o ômega 3, tá? Alguns antioxidantes, vitamina C, vitamina C, vitamina A, que é rica em beta-caroteno, selênio, zinco, criptoxantina e licopeno, e a outras vitaminas, como vitamina D e folato, baixa ingestão de ácidos graxos saturados e ácidos graxos trans, né? Que a gente encontra muito nesse público que tem maior dificuldade porque eles consomem, né? São inversamente associadas a baixa qualidade de sêmen, né? Porque eles consomem mais gorduras saturadas e ácidos graxos trans e não consomem, né, vitaminas, esses outros que a gente citou. E é muito pouco conversado sobre essa qualidade do sêmen, né? Muitos casais têm dificuldade, porque, né, aí começa, né, a culpar o homem, a mulher, parará, quem que é infértil ali, mas é um detalhe, né, na alimentação que influencia nessa fertilidade, tá? E os alimentos que encontram, né, peixes, frutos do mar, aves, cereais, legumes, frutas, laticínios com baixo teor de gordura, tá? São desnatados e que influencia, tá? No esperma, né? No conteúdo. Dietas ricas em carne, geralmente o que acontece? Dietas ricas em carne processadas, alimentos, né, de soja, batata, produtos lácteos, integrais e laticínios, queijos, café, álcool, bebidas açucaradas e doces que vão influenciar negativamente, né, na qualidade do sêmen, que é o que mais acontece, os embutidos,
E aí tem porquê, né, dessa dificuldade em relação ao casal, né, não conseguir engravidar, tá? Então, é importante fazer esse mapeamento, né, divulgar cada vez mais essas informações, porque são deficiências nutricionais que acontecem e que deficiências nutricionais que acontecem e que favorecem o casal ficar cada vez mais, né? Vai passar esse tempo e dificultar nesse processo, nesse tempo, né? Fazendo com que esse casal não consiga engravidar, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão com alguma dúvida? Hein, Carla, sobre essa questão da infertilidade, ela é mais para o homem do que para a mulher, né? Porque a mulher ela já tem uma quantidade de óvulos específico, né? De acordo com a idade, já vai acabando, né? Isso. É um No- dos fatores que a gente viu. Só Uhum. que pode ser que a mulher tenha, ela possa ter alguma dificuldade, como eu falei no início. Por exemplo, as trompas, elas já são finas, né? Então pode ser que a mulher seja mais fina ainda, tem uma conformação da trompa menor, ou a, a trompa ficar o bebê, por exemplo, o bebê começa a ter essa multiplicação, em vez de nidar no útero, faz na trompa. Então, assim, pode acontecer essas dificuldades. A mulher também, ela contabiliza no sentido de nutrição também, porque a mulher ela faz uso de anticoncepcionais por um tempo, enfim, muito grande, muito grande. E as taxas de aborto espontâneo que eu pego no consultório, assim, todos que eu peguei, a mulher no primeiro, né, o primeiro filho é, sofreu aborto no primeiro filho e faz uso de anticoncepcional. Então isso influencia, porque tem uma deficiência já desses nutrientes, o corpo não está preparado para gerar essa criança. Então, assim, são fatores do casal mesmo, tá? Acontece muitos casos por demorar um tempo a mais dos dois, né? Tanto não ter o homem não ter essa qualidade, porque é muito pouco. Vocês não, é muito difícil ver alguém falando sobre essa qualidade do sêmen do homem. E a mulher, né, ela está em conformidade em relação a propriedades nutricionais e aquele ciclo que eu mostrei para vocês, né? Os dois estarem sedentários, os dois estarem com diabetes, né, consumo de álcool, enfim. Então, como a gente viu lá, as prostaglandinas elas vão influenciar, né, tanto na liberação hormonal, e a ocitocina vai liberar para fazer com que, se esses hormônios tiverem também, né, não estiverem regulados, né, então vai influenciar também mais tempo ainda, né, para esse casal ter o filho. Então, assim, são fatores que eu digo não só do homem, mas a mulher também, tá? E hoje você encontra muito mais casos de casais que têm essa dificuldade, muito mais do que antes, muito, muito mais. Entendi. Até porque a nossa alimentação hoje é péssima, né? Exatamente. E ainda é muito pouco divulgado, né, em relação essas carências nutricionais, dependendo
do anticoncepcional, né, os contraceptivos, então influenciam muito, que é muito pouco dito também, influenciam sim na saúde da mulher, é muito pouco dito, né? Eu tive, acho que foi mês passado, eu perdi uma colega de turma minha de nutrição, por conta de uso de anticoncepcional, teve trombose, embolia e faleceu. Foi mês passado. Foi no finalzinho antes do mês, a gente estava de período em prova. Então, na verdade, de uma forma geral, o conhecimento, né, do anticoncepcional que gera o conhecimento dessa qualidade do sêmen, do homem, é muito pouco conversado sobre isso. E aí as pessoas vão, né, começa a passar o tempo, e aí tem casais que ficam 1, 2, 3, 4, até 5 anos tentando engravidar. Eu acho que sobre essa questão do anticoncepcional, eu acho que é uma máfia, né? Porque faz muito mal. Só que eu acho que 90% aí das mulheres casadas, eu acredito que toma, né? Então é bem complicado. É um número muito elevado e, assim, as mulheres não conhecer. Muitas mulheres, elas não sabem, como eu expliquei ali um pouco, os dias que estão ovulando, os dias que vão, né, anteceder a menstruação, essa fase as duas fases, né, folicular, fase lútea. Então, assim, não saber, não conhecer o corpo. Então, é muito importante para a mulher ter esse conhecimento, né? Então, em toda a área tem essa, toda a área tem essa máfia, né? Mas é muito importante a mulher divulgar. Eu fiquei extremamente, né, triste, muito triste mesmo. Uma menina super nova da minha, né, nossa idade, é um filhinho dela, acho que tem 1 ano e meio. Então foi muito triste mesmo. Mas vamos embora, vida que segue. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar aí para vocês fazerem atividade. Então vamos iniciar o semestre, vamos iniciar de forma correta. Até semana que vem vocês me enviam, tá? Não esquecem de enviar, não vou ficar aceitando mais fora do prazo. Vocês sabem que isso contabiliza para a presença de vocês, senão vocês vão levar falta. Então não fica. Se acontecer alguma coisa, né? Uma vez ou outra realmente pode acontecer, pode me mandar mensagem, mas que o prazo seja cumprido, tá? Senão vocês vão ficar com falta. Então até semana que vem é para vocês enviarem o trabalho. E aí vai ser direcionado da mesma forma a divisão dos trabalhos. Vai ser uma nota, a nota do desafio e a nota da prova, tá? O desafio eu ainda vou dar mais um pouco de matéria e aí eu vou organizar com vocês o desafio, tá? Em relação a hoje, gente, eu na verdade pincelei, porque vocês deram fisiologia, vocês deram anatomia, né? Pincelei pra gente, né? A gente não vai falar de gestação sem falar o sistema reprodutor feminino e masculino, né? Sem entender um pouco como que, sem relembrar, né? Então eu dei uma pincelada e semana que vem a gente vai começar falando de gestação, tá? Os materiais, o slide eu vou disponibilizar. Eu acho que já tá ok lá no portal. Eu só vou confirmar amanhã para ver se eu consigo colocar, para ver se não dá, para ver se tá tudo ok, tá? E aí eu vou colocar mais artigos, porque essa matéria é uma matéria que ela precisa
ter a complementação também, tá? Então, eu vou colocar mais alguns artigos, mais algumas, várias informações aí para vocês lerem, tá? Então, vamos lá, vou começar a digitar o exercício. Primeira questão. Pode digitar? Pode. Então, vamos lá. Primeira questão. Como deve ser a dieta para homens e mulheres que querem engravidar? Dois, explique sobre os termos infertilidade, esterilidade e subfertilidade. Infertilidade, Esterilidade e subfertilidade. Quais as funções da progesterona, estrogênio? Explique sobre os hormônios GLH e FSH no sistema reprodutor masculino. Aí finaliza. Só essas 4, Carla? Só. Show. Show. Passa para quem puder colocar no grupo. Já mandei. Isso. E reforça que eu vou aceitar só até semana que vem. Tá? Então, Pra gente data, organizar.
Até dia Limite. 17. Até dia 17 de agosto. Isso. É em grupo, né, Carla? Oi? É em grupo? Em grupo? Em dupla. Tá. Pode em dupla. Agora em grupo aí vocês estão querendo demais. Show. Já mandei aqui no grupo já. Não tem grupo dessa matéria ainda não, né? Não. Tá, beleza. Então tá, pessoal. Alguma dúvida? Não deixe acumular essa matéria. Não deixe acumular, O porque essa e-mail matéria. Carla Sensopeg, né? Isso. Show. carla.coelho@sansupeg.com.br. Alguma dúvida? Não, não. Tudo ok? Então tá, pessoal. Até semana que vem, vou liberar algumas coisas lá no portal. Não deixe de fazer, de ir estudando. Não deixe acumular essa matéria, que essa matéria tem bastante coisa. Hein? Não vamos combinar no horário de entrar às 7 horas, 7 horas, 7h15, no estourando, eu tô começando, tá? A dúvida que vocês quiserem, gente, pergunta, vamos interagir, porque eu acabo só eu falando. A gente pode combinar de deixar um tempo aí maior para vocês perguntarem algumas dúvidas, sei lá, alguma coisa que vocês querem saber. Podem me enviar pergunta também, que eu posso explicar e tirar na próxima aula. Pode enviar para mim, pode enviar e na próxima aula, antes de começar, eu volto um pouquinho na matéria e falo. Se alguém tem alguma dificuldade, sei lá, às vezes algum parente, tem um problema de endometriose, sei lá, alguma coisa que possa, algum caso que possa acrescentar, a gente pegar um caso e acrescentar na matéria também. A gente pode fazer dessa forma, tá? Fazer com que fique dinâmico, porque eu fico 2 horas e pouco falando. E aí eu não sei se vocês estão entendendo, vocês falam que sim, mas fica só eu falando. E aí pode ser feito dessa forma também. Enviar pergunta, tô com dúvida, sei lá, algum exame, alguma coisa que, que possa acrescentar na matéria, sei lá, alguém, a testosterona tá baixa, algum hormônio, foi no endócrino, alguma coisa tá, e a gente começa até a fazer um estudo de caso, fica muito legal, fica muito melhor assim para fixar. E aí, como que vocês vão estudar essa matéria? Porque essa matéria ela tem são detalhes, né? São funções hormonais, algumas palavras, né? Que não são do nosso dia a dia. Então, a melhor forma é estudar escrevendo, gente. Estudar escrevendo. E a gente tem várias formas de a gente estudar e gravar, né? Estudar escrevendo é a melhor forma para vocês armazenarem essas informações. Vai armazenar e fazer com que vocês não precisem. Vai armazenar e ficar para a vida toda, né? Não, vocês não vão estudar a matéria para prova, né? Porque se você estuda de um dia para o outro, você armazena aquilo dali e depois vocês podem esquecer. Agora começa a separar agora as matérias e escreve, tá? Principalmente a matéria
de materno-infantil, que tem bastante termo, então vocês precisam escrever para fixar esses nomes, fixar um pouco essas funções, tá bom? E aí, a gente vai se falando. E Show o que de você, bola. tá? bom. E o que vocês Aí, precisam. o Pode slide, falar. O slide eu vou disponibilizar. Se eu não conseguir colocar lá no portal, eu já disponibilizo no grupo. tá Vou bom. ver aqui, porque eu não sei ainda como que tá esse portal, porque mudou algumas coisas, eu não sei se está conseguindo colocar a matéria. Tá bom? Show de. Tá Ok. bom. Então tá, Vamos. pessoal, até semana que vem. Entrem Boa no noite, horário Carla. Até pra gente. segunda. Boa noite. Até segunda. Beijos. Beijo. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau.